Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Muito prazer, professor Marciano de Brito, substituindo meu amigo e conterrâneo de Fortaleza, professor André Loyola. Sejam bem-vindos à aula magna, aula Nobel, aula das aulas de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Um abraço carinhoso aos polos que prestigiam essa aula e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Comunidade e empreendedorismo. Tecnologias sociais. Querido aluno, querida aluna, eu vou lançar para vocês de Avelino Lopes, Colando do Gurgueia, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, pessoal de Simões, São Miguel do Tapuio, São Rosário do Piauí e de Teresina. Vou lançar para vocês essa questão e quero que vocês, durante a aula, reflitam sobre ela. A tecnologia está a serviço de quem? A tecnologia está a serviço de quem? Porque hoje vamos falar de tecnologia social. Querido aluno, querida aluna, acompanha comigo essa linha de raciocínio. Veja bem, tecnologia nos leva a pensar em quê? Nos leva a pensar, por exemplo, em robótica. Nos leva a pensar nas máquinas. Nos leva a pensar, por exemplo, na automação do trabalho. E a automação do trabalho, o trabalho automatizado, leva ao desemprego humano. Por que, querido aluno? Por que, querida aluna, leva ao desemprego humano? Porque a tecnologia, hoje, ela está fazendo com que o trabalho vivo, que é o ser humano, seja substituído pelo trabalho morto, que são as máquinas. Para as empresas, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, essa substituição é muito vantajosa. Por quê? Melhora a produtividade, a qualidade dos produtos também é melhorada, tá certo? O produto é fabricado com menos tempo, com menos chance de falha, porque o ser humano falha bastante. Então, as máquinas não fazem greve, as máquinas não sentem fadiga, as máquinas podem ter uma jornada de trabalho contínua. Para os capitalistas, para os donos de empresas, de indústrias, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, a tecnologia assumindo o lugar do ser humano, só traz vantagens. Para o ser humano, não. Por quê? Porque para o ser humano surge a realidade do desemprego. Então, a tecnologia, ela está a serviço de quem? Ela está a serviço do capital.
do dinheiro. Mas, professor, eu tenho um smartphone na minha casa, é meu smartphone, comprei com meu dinheiro, e ele melhorou a comunicação entre a minha pessoa, meus amigos, meus parentes, sim, melhorou a comunicação. Mas o smartphone só foi criado porque alguém viu nele uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se não houvesse oportunidade de ganhar dinheiro com o smartphone, ele não teria sido fabricado. Não teria sido construído. Percebe, então? O interesse é sempre do capital. A tecnologia social, ela é voltada para melhorar as condições de vida do ser humano. Então, o que é tecnologia social? Tecnologia cujo objetivo é melhorar a vida do ser humano, sem que necessariamente seja algo criado para gerar lucro, para gerar dinheiro. A intenção é melhorar a vida da pessoa humana. A ideia de tecnologia social surgiu com um personagem histórico dos mais importantes de todos os tempos, que foi Gandhi, Mahatma Gandhi, um líder pacifista da Índia que lutou pela independência da Índia em relação à metrópole, à Inglaterra. Vocês que estudaram História do Brasil, vocês estudaram a respeito da colônia brasileira. O Brasil era uma colônia de Portugal. Qual era a relação entre Brasil e Portugal? O Brasil enviava para Portugal matéria-prima, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, prata, e Portugal enviava para o Brasil produtos fabricados, cadeira, mesa, roupas. Mas no Brasil não havia, olha só, no Brasil não havia produção, fabricação desses produtos. O Brasil sempre tinha que comprar produtos do exterior. Era mais ou menos isso que acontecia na relação Índia e Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole e a Índia era a colônia. Agora, olha o interessante nessa história. A Índia, ela enviava para a Inglaterra matéria-prima e comprava produtos ingleses, industrializados. Por quê? Porque a Inglaterra, ela, nessa época, estava consolidando uma revolução tecnológica que era, que foi a Revolução Industrial. A Inglaterra se tornou um país industrializado, uma potência econômica, industrial. Então, querido aluno, o que é que havia nessa questão? Olha só. Olha só o que havia. Deixa eu usar aqui esse espaço aqui mesmo. Tá aqui. Olha só o que havia. A Inglaterra, ela proibia a Índia de ter indústrias. A Índia não podia, a Índia fica no litoral do Oceano Índico. No litoral, até onde eu sei, o mar é salgado, é água e sal. E até onde eu sei, onde tem água e sal, eu posso extrair sal, produzir sal por meio da técnica da evaporação. Então, se a Índia ficava próximo, no Oceano Índico, e o oceano é salgado, a Índia poderia produzir o sal para o consumo próprio.
Mas o que que acontecia? Acontecia que a Inglaterra proibia, olha só, proibia os indianos de produzirem o próprio sal. Eles tinham que comprar o sal da Inglaterra. Outra lei proibia que os indianos fabricassem tecidos e roupas, o que era um absurdo segundo a visão de Gandhi. Porque, olha só, se eu tenho algodão, desse algodão eu posso fazer o fio, eu posso fazer um tecido e eu posso fabricar roupas. Se eu tenho uma matéria-prima com a aplicação da tecnologia adequada, eu posso transformar algodão em roupa, pelo processo de fiação. Mas o que é que os ingleses diziam? Que a Índia era proibida de produzir tecidos e roupas. Os tecidos e roupas usados pelos indianos tinham que ser comprados na Inglaterra. Gandhi achou um absurdo e ele disse: não, nós vamos boicotar os produtos ingleses. Ninguém vai comprar roupa da Inglaterra. O que foi que Gandhi pensou como forma de resistir a essa imposição do imperialismo inglês sobre a Índia? Gandhi resgatou uma tecnologia medieval, que era a roca de fiar. O que é a roca de fiar? Nós vamos aqui abrir a internet agora e vamos buscar o termo roca de fiar, para você entender como Gandhi fez, né, a sua resistência à obrigação de comprar roupas dos ingleses. Só um minutinho que vamos aqui abrir a internet. Um instantinho, aí vocês vão entender a ideia. Vai aqui abrir, ó. Vamos abrir aqui, vamos fechar a página. E vai colocar roca de fiar Gandhi. Aí, já está até aí, ó. Certo? Bota só aqui para ajeitar aqui, ó. Isso. E bota só nas imagens. Tá aqui. Então, Gandhi, ele resgatou a roca de fiar. Olha. Uma tecnologia medieval. O que foi que Gandhi fez? Observa bem. Ele, né, resgatou a roca de fiar e, a partir de então, ele motivou as pessoas, motivou as populações a, certo, pegarem o algodão que a Índia produzia e as pessoas em casa, com rocas de fiar rudimentares, fabricassem os fios, os tecidos e as próprias roupas e não comprassem as roupas dos ingleses, o produto industrializado português. Essa roca de fiar de Gandhi é o primeiro exemplo claro na história de uma tecnologia social. Uma tecnologia a serviço da pessoa humana. Em vez de pagarmos caros por roupas caras feitas na Inglaterra, nós vamos construir as nossas próprias roupas e vamos fazer isso usando a roca de fiar. Olha só outro exemplo da roca de fiar. Gandhi chegou a construir uma roca de fiar portátil que podia ser do tamanho de uma máquina de escrever. Percebe então? Ó? Olha aqui a postura de Gandhi. A roca de fiar. Isso, a roca de fiar virou o símbolo da resistência da Índia contra a Inglaterra. Porque os indianos, eles passaram a produzir o seu próprio tecido em rocas de fiar rudimentares e começaram a abalar as estruturas econômicas da Inglaterra. Porque toda metrópole, ela precisa da colônia para sobreviver.
Então, não foi uma guerra de independência em que usaram-se armas. Usou-se a resistência, desobediência civil e o boicote aos produtos. Graças à resistência de Gandhi, seus seguidores e o apoio dos indianos, a Índia conseguiu a independência da Inglaterra em 1947. E hoje, na bandeira da Índia, agora coloca aí, bandeira da Índia, por gentileza. Bandeira da Índia. Muitas pessoas se perguntam, pode colocar nas imagens também, por gentileza. Muitas pessoas se perguntam, não é? O que é esse símbolo no meio da bandeira da Índia? É justamente a roca de fiar criada por Gandhi. Ou melhor, né? Resgatada por Gandhi. Esse símbolo aqui, no centro da bandeira indiana, é o símbolo da resistência de um povo contra o domínio estrangeiro. E passa uma mensagem para toda a humanidade. A tecnologia tem que estar a serviço do ser humano. A tecnologia inglesa estava a serviço dos capitalistas, do mercado, que exploravam o país e negavam esse país, a Índia, o desenvolvimento. E olha só, uma tecnologia medieval derrotou a Revolução Industrial, nesse sentido, do boicote. E passou a mensagem, repito, para nós nos dias atuais. Nós podemos fazer com que a tecnologia esteja a favor do ser humano. Essa é a ideia de tecnologia social. Tecnologia a favor do ser humano. Tecnologia que melhora as condições de vida do ser humano. Tá bom? Obrigado pela atenção. Podemos voltar ao slide, por gentileza. Muito obrigado. Ajudou muito a aula, a visão desses dois símbolos. Que para entender bem a tecnologia social, tinha que entender essa história. Agora ficou claro, gente? Ficou claro, né? Ó, tecnologia social, ela existe para melhorar a vida da pessoa humana, das comunidades humanas. Na tecnologia social, não entra a ideia de dinheiro, não entra. O que entra são os benefícios. E tudo começou com a luta de Gandhi e sua roca de fiar algodão, fiar tecido, não é? Turma, tecnologia tem a ver com empreendedorismo. E a esta altura da aula, nós vamos fazer esse teste. Você é um empreendedor? Você empreende? Você é capaz de começar um empreendimento, um negócio? Vamos ver. Turma, esse teste, ele consiste em duas partes. Na primeira parte, vamos ver a tua capacidade de sonhar. Na segunda parte, a tua capacidade de executar. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai abrir o seu caderno agora. Pessoal aí de Avelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, São Miguel do Tapuio, São Rosa do Piauí e Teresina. Você vai abrir seu caderno e na parte de cima da página você vai escrever nível 1. E você vai colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Cada pergunta que foi feita, você vai escrever a resposta. Não, sim ou talvez. E cada resposta tem uma numeração. Uma numeração. Olha só. Quando você tem uma nova ideia, você se apressa em torná-la realidade, você surgiu uma ideia em você, teve uma ideia, você quer logo realizar essa ideia, quer fazer. Meu filho é assim, quando ele tem uma ideia, ele quer fazer na hora. Certo? Mesmo que ele atropele processos, quer fazer na hora. Quando você tem uma ideia, você se apressa em torná-la realidade? Sim, não ou às vezes. Segunda, em geral, você consegue entender o princípio, o meio e o fim de suas conversas ou você é meio confuso na
Tem pessoas que são assim, né? São meio confusas. Elas não conseguem pensar direito. Você consegue? Sim, não ou talvez. Você tem ideia do começo, do meio e do fim da sua ideia? Terceira, quando você planeja algo, por exemplo, uma tarefa em grupo na escola, você faz o checklist. O que é o checklist? É isso aqui, ó. Trabalho de grupo na escola. Aí você divide as tarefas, né? Fulano vai fazer isso, Cicrano vai fazer aquilo, eu vou fazer isso. Você tem essa capacidade de medir tempo, fazer checklist, distribuir tarefas? Sim, não ou às vezes. Você confia na sua intuição? Dizem que a intuição é a nossa melhor conselheira, não é? A intuição, na intuição reside o que deve ser feito. Dizem, claro que a razão é que deve dominar. Mas você confia na sua intuição? Quando você bate a mão na testa, tem aquela ideia, você pensa sobre ela? Sim, não ou às vezes. E depois, você sabe onde quer chegar daqui a 5 anos? Você se imagina onde estará em 2027? Você sabe onde pretende chegar? Você tem uma meta na sua vida? Um objetivo? Sim, não ou às vezes. Essa primeira parte da nossa atividade é a capacidade de sonhar. Ela é importante porque o empreendedor, ele é um visionário. O empreendedor, ele é um visionário. É uma pessoa que sonha. O que é um visionário, professor? É uma pessoa que vê, que enxerga além do que as outras pessoas enxergam. Quando eu era criança, havia um desenho animado chamado Thundercats. E eu adorava os Thundercats quando o Lion pegava a espada justiceira e ele colocava a espada justiceira aqui, ó, na frente dele. Aí ele falava assim: espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Aí ele enxergava adiante do que ninguém conseguia enxergar. O empreendedor é como se ele tivesse uma espada justiceira na frente dele. E ele tem a visão além do alcance. Ele enxerga oportunidades onde ninguém percebe. Essa é a capacidade de sonhar. Porém, gente, aí vamos no nível 2, capacidade de executar. Nem sempre sonhar resolve, porque eu tenho que fazer com que meu sonho se torne realidade. É mais ou menos aquela história da Assembleia dos Ratos. Conta-se que numa casa, olha só, numa casa que estava infestada de ratos, o dono comprou um gato para atacar, caçar esses ratos. Bom, o plano do dono deu certo. Toda vez que um rato aparecia, ou ratos apareciam, o gato avançava nos ratos, devorava e comia. Olha só, o gato devorava e comia os ratos. Então os ratos passaram a ficar com medo de sair da toca. Só que eles precisavam sair para conseguir alimento. Então decidiram fazer uma assembleia dos ratos. Os ratos da toca se reuniram e começaram a discutir. Gente, precisamos, olha só, precisamos dar um jeito, uma solução para esse nosso problema. Toda vez que nós saímos da toca, alguém sai da toca, é caçado e morto pelo rato. O que vamos fazer para resolver esse problema? Então, um ratinho, muito jovem, ele levantou a pata, pediu a palavra e disse: eu tenho uma ideia. A minha ideia é a seguinte: basta a gente pendurar um sino no pescoço do gato. Toda vez que o gato chegar perto, o sino vai balançar. E aí nós vamos escutar o som do gato e vai dar tempo da gente voltar correndo para a toca. Bom, quando ele falou isso, olha, todos os ratos bateram palmas e eles vibraram. É isso aí! Ideia maravilhosa! Nossos problemas estão resolvidos. É só pendurar um sino na boca do gato. Vamos acabar com o nosso sofrimento e etc, e etc. Então, um rato mais idoso, ele também pediu a palavra. E do alto da sua sabedoria, ele disse: bom,
Eu achei a ideia ótima desse meu amigo. Uma ideia ótima mesmo. Basta pendurar um sino no pescoço do gato, nós escutamos o barulho e a gente tem tempo de fugir. Mas eu tenho uma dúvida. Qual de nós vai pendurar o sino no pescoço do gato? Silêncio geral. Ninguém se ofereceu. Ou seja, era uma ideia que não tinha como ser executada. Era um sonho e nada mais, mas completamente irrealizável. Isso nos indica que a capacidade de executar é importante para um empreendedor. Não basta sonhar, tem que saber executar. Então, no teu caderno, você vai pular 2 linhas após aquela que você fez, ó, isso aqui, aí você pula 2 linhas e escreve nível 2. E você vai também a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Aí a primeira pergunta é: você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? Sim, não, às vezes. Aí você escreve aqui. Vamos supor que você colocou sim. Segunda questão. Você está preparado, se sente preparado para provocar uma ruptura na sua vida? Professor, o que é ruptura? Ruptura é uma mudança de verdade. Quando eu saí dos Irmãos Maristas, que eu era da congregação católica, e decidi me casar, foi uma ruptura na minha vida. Eu tinha uma vida muito confortável. Eu morei em mansões, com piscina, com churrasqueira, sempre dormi em quartos com ar-condicionado, internet, TV a cabo, viagem só de avião. Eu tinha uma vida muito luxuosa, muito tranquila. Quando eu decidi sair da congregação, eu fiz uma ruptura. Eu abri mão de vários luxos, de vários confortos, em nome do casamento com a minha atual esposa. Não me arrependo de forma nenhuma. Mas mostrar, para você mudar, tem que fazer uma ruptura, uma mudança na tua vida. Não existe mudança que deixe as coisas como estão. Para você mudar agora, nesse exato momento, você tem que pensar: quando eu chegar em casa, eu não vou ver série, eu não vou assistir dancinha no TikTok, no YouTube, eu vou estudar geografia, matemática. Ruptura, mudança de verdade. Se você continuar como você está, não vai ter mudança. Você vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Então, olha só, você se sente preparado? Sim, não, ou às vezes. Terceira, você sabe quais os recursos serão necessários para concretizar os negócios dos seus sonhos, o seu empreendimento? Por exemplo, o rato não sabia quais os recursos humanos, né, os recursos de rato, no caso, que teria para colocar um sino no gato. Você sabe do que você precisa para fazer as coisas? Sim, não ou às vezes. Você possui um mentor, um orientador, no qual confia e consulta sempre? Gente, mentor e orientador não é o melhor amigo. Pode até ser, mas não é necessariamente. O mentor é uma pessoa que vai orientá-lo em termos de educação, aprendizado e profissão. O amigo, ele chega assim: rapaz, ei, mas tu tá tão triste, cara. Rapaz, vamos ali jogar bola para passar essa tristeza. O amigo só chega nesse ponto. O mentor, ele vai dizer como é que estão os seus estudos, como você está em matemática, como você pensa na sua carreira profissional, quer seguir qual tipo de emprego, qual faculdade, quer abrir um novo negócio, em que área, você sabia que essa área está saturada, o mentor ele vai lhe orientar em termos profissionais. Você tem, se não tiver, procure. Você conhece bem os seus pontos fortes e fracos? É importante, por quê? Porque nossos pontos fracos e fortes são, né, o nosso autoconhecimento.
E quando eu me conheço, eu tenho mais capacidade de empreender, porque eu sei até onde eu posso chegar e eu sei os limites que eu devo, né, vencer, os obstáculos pessoais devo vencer para conseguir atingir os objetivos. Seguindo adiante, olha só, turma. Depois que respondeu essas questões, aí nós temos de novo aqui, cada pergunta, ela tem uma numeração. Por exemplo, na pergunta 1, se você colocou sim, vale 3, não vale 1, às vezes vale 0. E também na capacidade de executar. Sim, por exemplo, vale menos 3 na questão 1. Você vai somar esses pontos e, de acordo com o resultado que você obtiver, você saberá se você é um executor, né? Um bom executor, um executor impetuoso, moderado, pleno, ou se você não é um empreendedor. Olha só, se você fez entre 0 e 5 pontos na capacidade de sonhar e 0 e 6 pontos na capacidade de executar, você até gostaria de ser um empreendedor, mas você não é. Por quê? Porque falta em você a capacidade de sonhar. A visão, o Thundercat, a visão além do alcance. Se você fez entre 0 e 5 pontos na capacidade de sonhar e 6 em 12 pontos na capacidade de executar, você não é um empreendedor. Por quê? Porque você não tem capacidade de sonhar. Mas você é um bom executivo. Por exemplo, o empreendedor pode precisar de você para fazer a ideia acontecer, o projeto acontecer, porque você é muito competente para, né, para gerenciar um projeto que não é seu. Se você fez entre 5 e acima de 10 pontos na capacidade de sonhar, porém fez entre 0 e 6 pontos na capacidade de executar, você é um empreendedor, porque você sonha, mas você não sabe executar. Você é desorganizado, não sabe planejar, faz as coisas por impulso. Você precisa de um executor. Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor amigo desse, ó. Esses dois aqui formam uma parceria de sucesso. Um sonha, o outro executa. Tá bom? Seguindo adiante, olha só. Se você fez entre 5 e 8 pontos na capacidade de sonhar e 6 e 9 pontos na capacidade de executar, você é um empreendedor, você tem capacidade de sonhar, mas você é muito moderado, você assim é muito receoso, um passo de cada vez, não tem aquela ousadia, tá bom? Se você fez entre 8 e 15 pontos na capacidade de sonhar e 9 e 12 pontos, que é o máximo, na capacidade de executar, aí sim você é um empreendedor pleno. Você sonha e você sabe executar o teu sonho. Você sabe montar a sua equipe que vai trabalhar com você. Turma, cada um desses tipos de empreendedor que você vai verificar a partir do seu teste está relacionado com tecnologia social. As tecnologias sociais, elas têm impacto social, facilidade na replicação. As tecnologias sociais, elas surgem para resolver um problema. Por exemplo, vou falar usando um exemplo. Ó, solução de problemas. Qual é o problema que nós temos na comunidade? Ó, Problema. Escassez de água. Esse é o problema. Como vamos resolver esse problema? Vamos usar as cisternas de placas pré-moldadas, que é algo que é, né, uma tecnologia que vai ter um impacto social. Por quê? Porque vai resolver o problema da escassez de água, ela vai captar a água da chuva e vai armazenar.
Ela é fácil de replicar, ou seja, é uma tecnologia de baixo custo que beneficia várias comunidades. Eu posso fazer uma cisterna na minha casa e a mesma tecnologia na casa do vizinho de fulano. Vai trazer benefícios. Qual o benefício? Água para o consumo humano, né, para beber, tomar banho e para cozinhar. E essa água vai estar lá disponível mesmo em períodos de grande estiagem. Compartilhamento de informações. A tecnologia social, ela é uma tecnologia participativa. Todo mundo participa do projeto, mesmo que sejam contratados pedreiros para fazer a cisterna, e esses pedreiros têm que ser da comunidade, a família vai ter que trabalhar. Aí a família vai ajudar a cavar o buraco, vai ajudar a fazer a placa junto com o pedreiro. Por quê? Porque nesse aprendizado coletivo, gente, nesse aprendizado coletivo é que vai ser dominada a tecnologia. E quando a pessoa domina a tecnologia, domina o conhecimento, o que acontece, olha só, Gandhi, independência. A tecnologia social gera independência. Eu não dependo mais dos outros. Eu posso resolver os problemas da minha comunidade e meus. Turma, quando você gosta de ser empreendedor, mas não é, você sonha, né? E você não sonha, você acha que é empreendedor e não é disciplinado, não consegue executar, nós temos um impacto, por exemplo, na tecnologia social. Porque a tecnologia social, ela precisa de pessoas que sonhem e sabem executar. Porque ela vai trazer novos produtos, novos processos, novos serviços, novas inovações. A tecnologia social é uma inovação. Se o teu resultado foi bom executor, mas não empreendedor, ou seja, você não tem a capacidade de sonhar, mas tem a capacidade de fazer, você é um excelente executor. Você é um grande parceiro do empreendedor impetuoso. Porque o empreendedor impetuoso, ele sonha, mas não sabe fazer. E você não sonha, mas sabe fazer. Qual é o impacto desse tipo de empreendedor na tecnologia social? Gente, a tecnologia social, ela precisa de bons executores, porque olha só as áreas de atuação da tecnologia social. Isso aqui depende de organização, planejamento, liderança, que é próprio de um bom executor. Segurança alimentar, geração de trabalho e renda, microcrédito, energia, meio ambiente e assim por diante, moradia popular, direitos da criança, saneamento básico e assim por diante. Se você é um empreendedor impetuoso, você sonha muito, mas faz pouco. Você não planeja e nem executa as suas tarefas. Você sabe até quais são os objetivos, mas não sabe como chegar lá. Você precisa de um bom executor. A relação com a tecnologia social, a tecnologia social, ela implica em sustentabilidade. Um projeto sustentável só é preciso com organização e planejamento, assim como inclusão, renda e inovação. Um empreendedor impetuoso precisa de um executor para ajudá-lo. Se o teu resultado foi empreendedor moderado, os seus sonhos são bem definidos, você sabe como chegar lá, mas você faz uma coisa de cada vez, é tudo mais, né? É tudo mais calculado, é mais lento, precisa de mais força, né? Mais energia para tocar esse empreendimento, tá bom? Qual a relação com as tecnologias sociais? As 12 características da tecnologia social, eficácia, sustentabilidade, transformação social, que tem a ver com a relevância social, que é uma dimensão da tecnologia social. Olha só aqui, objetiva solucionar a demanda social, organização e sistematização, grau de inovação,
que está relacionado à dimensão do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Olha aqui, ó, educação, processo pedagógico, diálogo entre saberes, apropriação e empoderamento. E na dimensão quarta, mais 3 características da participação, cidadania e democracia, democracia e cidadania, metodologia participativa e difusão. Difundir esse conhecimento. Conhecimento não é mais na mão de alguns, né? Não é mais posse de alguns, é posse de todos, né? A tecnologia social, ela diminui a alienação do trabalho, chega a reduzir a níveis quase insignificantes. Se você é um empreendedor pleno, parabéns, você sonha e sabe executar os seus projetos, você planeja, percebe a oportunidade, você cria novos negócios, é ousado na medida certa, é responsável, você faz acontecer. E é um líder carismático. Aqui temos esse exemplo nesse quadro, nesse organograma. Tecnologia social, planejamento, desenvolvimento, aplicação, replicação, eficácia, inclusão social, qualidade de vida, empoderamento. Construção, resultados e impactos, querido aluno. Temos também um projeto interdisciplinar que será abordado nas próximas aulas. Como será esse projeto? Ele tem esses elementos, o projeto no final do curso. Você vai trabalhar a introdução, objetivos, produção textual, considerações finais, referências, apêndices e anexos. Atividades aqui, vou deixar para casa, tá bom? Aqui nossas referências para essa aula de hoje. E eu espero que tenham apreciado essa aula, alunos de tantos polos, alunos maravilhosos. Então, tecnologia social, tecnologia a favor do ser humano, para melhorar a vida do ser humano. Um abraço carinhoso, salve, salve e